Obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Ministra e a sua equipa, senhoras e senhores deputados. Esta audição vem no sentido do projeto de lei da iniciativa do Bloco de Esquerda, que tem como objetivo a dispensa de cobrança de taxas moderadoras nos cuidados de saúde primário e nas demais prestações de saúde que tenham origem neste mesmo serviço. O PST votou favoravelmente a este projeto de lei na generalidade, como é do vosso conhecimento, na medida que, de facto, concordamos com o princípio da valorização dos cuidados de saúde primários como porta de entrada dos cidadãos no Serviço Nacional de Saúde, porque, de facto, no nosso ponto de vista, por um lado, é uma boa forma de combater o recurso excessivo aos serviços de urgência e também de garantir um acesso mais acompanhado e informado dos cidadãos ao sistema público de saúde. Refiro que o voto favorável foi na generalidade porque não temos dúvidas de que é importante definir os contornos exatos de como essa dispensa de taxas moderadoras se deve, na prática, efetivar, tratando-se essa de uma responsabilidade reguladora dos governos. Por isso, também votámos favoravelmente uma norma do conteúdo semelhante na Lei de Bases da Saúde. Mas como se trata aí de um processo legislativo na fase de especialidade, houve o cuidado de garantir que a referida dispensa de cobrança de taxas moderadoras devia ter lugar nos termos da lei. A audição da Sra. Ministra a este respeito reveste, pois, esta relevância, na medida em que a mesma visa esclarecer como pretende, de facto, o Governo efetivar a referida dispensa das taxas moderadoras e quais os moldes em que esta questão se deve enquadrar. Mas, de facto, neste âmbito, suscitam várias dúvidas relativamente à posição sobre esta matéria pela parte do Governo. E relembro que, em janeiro passado, a Sra. Ministra afirmou que as taxas moderadoras representavam um valor relativamente baixo no orçamento do Serviço Nacional de Saúde. Mas também disse, e cito, as taxas moderadoras não são uma fonte de financiamento. Acontece que, a 22 de junho, a Sra. Ministra veio defender a necessidade de estudar o faseamento, a forma como essa limitação e a utilização das taxas moderadoras, quando elas não são verdadeiramente moderadoras, mas mais próximas de copagamentos, sendo, por conseguinte, e as suas palavras, são uma receita para o sistema. A Sra. Ministra defendeu, aliás, o faseamento desta medida, não por uma questão de garantir a sua correta aplicação e desenvolvimento, mas para repor cerca de 170 a 180 milhões de euros que essa dispensa implica. Pois então assumiu valores e valorizou, portanto, que as taxas moderadoras são um cofinanciamento e uma receita para o sistema. De tal modo assim, que foi notícia na comunicação social, citaram fontes do Governo, que até agora não foram desmentidas, de que não há dinheiro para isso, referindo-se à medida aprovada também pela bancada do Partido Socialista. Portanto, fazia-lhe a primeira pergunta, se concorda com a sua visão de que as taxas moderadoras não são uma fonte de financiamento do SNS, ou com a sua posição de que estas mesmas taxas são uma receita do SNS. Portanto, eu bem sei que as várias bancadas que apoiam o Governo muitas vezes defendem uma coisa e depois defendem o seu contrário, mas o facto de ser credível na política não é isto, não é defender conforme dá jeito ou conforme os dias. E por isso, mais uma vez reforço, o que importa hoje saber aqui perante a Sra. Ministra é, no caso estas medidas serem aprovadas em votação final, seja neste processo legislativo ou na Lei de Bases da Saúde, se concorda em primeiro lugar com a mesma e em segundo, como pretende o Governo efetivar a dispensa de pagamento das taxas moderadoras para os utentes do SNS. E uma terceira questão é quais os moldes que o Governo definirá para o seu enquadramento. Muito obrigada.